Olá pessoal, tudo bom? Dois avisos rapidinhos. Primeiro, eu tô com uma gripe dos infernos, portanto eu vou espirrar, vou tossir, vou assim, tudo que for necessário durante o vídeo, senão eu não gravo, né? A voz tá estranha porque a garganta tá ruim. Eu fiquei afastado aí pouco mais de uma semana que eu tava viajando e agora retornei. Parece que nesse retorno voltei com gripe. Mas enfim, esse é o primeiro aviso. Então, não reparem nas tossidas, nas fungadas e nos eventuais espirros, tá bom? O segundo aviso, eu tinha uma conta no Twitter que eu criei em 2009 e nunca utilizei. Na verdade, não utilizo até hoje, nunca postei nada lá. Mas eu vou começar a usar. Eu reativei hoje, na verdade, recuperei a senha, porque eu nem lembrava a senha. Então eu vou reutilizar, voltar na verdade vou utilizar, porque eu nunca utilizei, vou utilizar essa conta para contatos também com vocês, tá bom? Então o endereço o endereço tá na capa do meu canal e na descrição do vídeo também tem o meu endereço, tá? Então tem o endereço de e-mail, se alguém quiser entrar em contato, e tem o endereço do Twitter, se alguém quiser seguir. Basicamente lá eu vou colocar pouca coisa, mas se alguém quiser seguir, os vídeos eu vou sempre compartilhar lá também, os vídeos aqui do canal, e eventualmente algumas coisas que eu achar interessante. Não é um Twitter exatamente pessoal, porque as minhas coisas pessoais eu faço fora do mundo virtual. Então o canal não é para coisas pessoais minhas, nem o Twitter vai ser para coisas pessoais minhas, é só para coisas relacionadas com os vídeos mesmo. E eventualmente assuntos que eu trato nos vídeos, né? Bom, posto isso, como eu passei uma semana no Rio de Janeiro, eu voltei um pouco mais zen. Eu estava um pouco estressado de falar de política, porque realmente você tem horas que você acha que é perda de tempo, né? Porque você fica falando e as pessoas basicamente não entendem, né? Parece que você está falando com paredes. Mas depois de uma semana no Rio de Janeiro, resolvendo alguns, alguns compromissos por lá, e também descansei um pouco, claro, porque no Rio de Janeiro você acaba relaxando um pouco. Não há como ficar estressado no Rio. Eu vou retomar os assuntos de política aqui, mas vou tentar retomar sem acessos de raiva. Vou tentar controlar a cólera contra essa política maldita brasileira. Então, qual é a grande pegada da política de hoje? Essa suposta aí, esse problema aí com o Temer bom, enfim, Temer, Aécio, na verdade são quase 2.000 políticos nessas listas aí de delação. Eu não vou entrar no mérito de cada coisa especificamente, porque já tem um monte de gente fazendo isso, né? A própria Joyce faz isso muito bem, com 2, 3, 4 vídeos por dia falando sobre isso. Eu não vou ficar me repetindo aqui, né? Se vocês querem notícia, exatamente a notícia, vocês seguem a Joyce, tem o Felipe Moura também, são dois jornalistas muito bons. O Terça Livre também sempre tem notícias. Eu não vou dar notícia aqui. Eu vou só comentar algumas coisas. Bom, primeiro, o que o jornalista Lauro Jardim publicou não é o que tá na gravação, né? Ele disse que o que ele disse que o Temer disse, na verdade não está na gravação. Na gravação que foi divulgada, o Temer não disse o que o Lauro Jardim disse. Enfim, a Globo simplesmente está aí na sua seguindo o seu padrão de sempre, né? A gente tem que lembrar que hoje em dia a Globo não só a Globo, eu tô falando a Globo porque ela é a maior emissora do país, mas todas as emissoras são basicamente patrocinadas pelo governo, pelas propagandas das estatais,
e por algumas empresas privadas. E a empresa privada, ou uma das que mais gasta dinheiro em publicidade, são as empresas do grupo da JBS, JS, JW, JBS. JIW, quer dizer, JEW é a holding, né? JBS é uma das empresas que tem Friboi, tem Swift, tem várias empresas aí. Enfim, eles são os maiores ou um dos maiores patrocinadores da Globo e das outras emissoras. Então, não tem nada de novo aí. A Globo simplesmente, o editorial, o jornalismo da Globo, ela vai para o lado que o comercial aponta, né? Então, porque evidentemente que eles não querem perder patrocínios, eles vivem disso, né? É por isso que a gente não tem um jornalismo, eu tô falando da grande mídia, né? A gente não tem um jornalismo independente, porque você não pode ter um jornalismo independente. Quando você depende, jornais, revistas, emissoras, rádios, você depende de verbas estatais, você tem que bajular o governo. Quando você depende de verbas de poucas empresas, poucas e grandes empresas que praticamente monopolizam o mercado, você tem que bajular essas empresas, porque se você divulgar qualquer tipo de notícia que não agrade os seus patrocinadores, eles simplesmente cortam a verba. É muito simples. Vocês lembram o caso da Raquel Sherazade, né? Que ela foi contratada para o SBT e no começo fazia comentários nos telejornais. Isso foi na época do governo petista ainda. O Silvio Santos teve que cortar o comentário dela, porque obviamente o governo falou, olha, se você deixar ela continuar com seus comentários falando a verdade sobre o que nós estamos fazendo aqui, a gente corta a verba de patrocínio. Se cortar a verba de patrocínio, quebra a emissora. Então, os empresários todos estão amordaçados, né? Estão amarrados. Você não tem uma imprensa livre. Agora, tirando o fato de que está tudo perdido, na verdade não é novidade para ninguém. Se o Temer caiu agora, ou se ele vai cair daqui a pouco, ou se ele vai cair em breve, todo mundo sabe que o Temer, a PMDB, PSDB, PT, PP, eles estão todos juntos nessa corrupção, nessa, nessa desgraça toda que é a política brasileira. Isso só vai ter solução na hora que a gente fechar esses partidos, mandar esses caras para casa e renovar toda a política brasileira. Mas a gente sabe que não há nenhuma maneira de fazer isso. Eles têm na mão todos os controles políticos, eles têm milhões e bilhões de verbas partidárias, daquele dinheiro que o governo dá para eles. E nós vamos ter em 2018, nós vamos ter o quê? De novo, vai ter lá o PMDB vai encolher um pouco, o PT vai encolher um pouco, o PSDB vai encolher um pouco, mas não muito, porque nenhum outro partido vai ter grande avanço para superar esses partidos, porque na verdade a população continua sendo a população brasileira, assim, você engana com a maior facilidade. Você muda ali a foto de capa, muda a gravata e parece lá você de novo e o povo te elege de novo. Então, não há muita esperança para a política brasileira, pelo menos em curto prazo. Agora, eu avisei, né? Agora, muito se fala também sempre que tem algum problema no Brasil desse tipo de ordem, desde a época do impeachment da Dilma, tem aqueles, não, intervenção militar, os militares, chama os militares. Assim, dois problemas. Primeiro, aparentemente os militares não querem se meter nisso. Alguns já até se manifestaram que não vão entrar nessa brincadeira, não querem saber disso. Segundo ponto, as pessoas que pedem intervenção militar, elas acreditam que os militares de hoje têm exatamente a mesma mentalidade que os militares de 1964. Porque em 1964 os militares entraram exatamente porque o governo João Goulart era um governo de esquerda. E os militantes de esquerda daquela época, eles estavam realmente querendo implantar o comunismo aqui. Não sou eu que estou dizendo, o próprio Fernando Gabeira é militante, até hoje da esquerda, mas pelo menos uma pessoa consciente que diz a verdade, ele disse no Roda Viva esse ano que é verdade. Ele já tinha dito em vários programas de televisão. A primeira vez que ele disse isso, inclusive, foi na TV UOL,
que realmente eles estavam querendo, eles não queriam democracia, eles queriam implantar uma ditadura nos moldes de Cuba naquela época. Ele mesmo está dizendo. Então não é dizer que a direita está dizendo isso. Não, ele está dizendo. Ele continua sendo de esquerda. Ele não tem nenhum motivo para mentir. Ele fazia parte do movimento. Então, os militares de 1964, eles tinham uma mentalidade completamente diferente dos militares de hoje. Vocês têm que ter em mente que 50 anos depois, os militares de hoje, eles também eles foram renovados. Aquela turma morreu. Agora tem uma outra geração de militares que também foram contaminados com essa doutrinação marxista que existe na escola, na mídia, nas universidades. Eles também foram vítimas do marxismo cultural. Então você tem militares hoje que são, assim, eles pensam mais ou menos com cabeça de esquerda. Não todos, evidentemente, mas uma grande parte. Então você pedir para os militares entrarem aqui hoje, achando que os militares vão solucionar o problema brasileiro, olha, o Chaves na Venezuela era militar também. Ele era do exército venezuelano. Ele deu um golpe e transformou a Venezuela numa. Tá quase virando uma Cuba. Mais alguns anos vai se tornar uma Cuba. Já tem falta de alimentação, já tem falta de remédio, o povo já não tem liberdade para mais nada. Já tá. Assim, as diretrizes básicas para se tornar uma Cuba já estão na Venezuela. E foi um militar. Então, assim, o fato de ter você chamar os militares para o poder não é nenhuma garantia de que você vai ter uma ordem realmente no país. Então, é difícil a situação, porque você tem. O executivo está todo corrompido. Bom, o Temer não é novidade para nenhum. O Temer ele foi 6 anos, 5 anos vice da Dilma. Se ele não operou o sistema criminoso, obviamente que ele viu e sabia que estava acontecendo, porque ele não é idiota. Então, você esperar que o Temer não tá no esquema junto com todos os caras lá, junto com os petistas e os PSDBistas, seria uma ingenuidade. O que não se sabia quando é que ia aparecer alguma delação que envolvesse o nome dele. Isso a gente não sabia como. Que ia chegar. Obviamente que ia chegar. Todo mundo sabia que ia chegar no Aécio, todo mundo sabia que ia chegar no Temer, dos ministros do Temer, vai chegar em todo mundo. Ela vai pegar todo mundo. Essa operação Lava Jato, ela atua em 35 países. É um negócio gigantesco. A quantidade de corrupção que existe no Brasil, se você pegar Petrobras, BNDES, tudo, todas essas estatais, assim, não dá para imaginar o tamanho do rombo disso tudo. E a quantidade de gente envolvida é gigantesca. Assim, aquilo que eu já contei em alguns vídeos. É o comunismo de hoje, o comunismo moderno se faz assim. É o Estado junto com alguns empresários que são os amigos do Estado. São os empresários que vão obter os melhores contratos, as melhores leis. E em troca disso, obviamente que uma parte desse dinheiro que eles vão ganhar, eles devolvem em forma de propina para os políticos, para os partidos que estão criando essas condições para que eles consigam é, ganhar essa fortuna. Por exemplo, essa JBS saiu do nada, né? Era uma empresa mediana que durante o governo petista simplesmente comprou um monte de frigoríficos e se tornou a maior processadora de carne do mundo. É aquela velha história, é igual o filho do Lula. Ele limpava merda de bicho no jardim zoológico. Depois que o pai virou presidente, o cara virou dono de um monte de empresa, virou multimilionário. Você vai dizer que isso é competência? Por que ele não tinha competência antes do pai assumir o poder? Então não é competência. Ao contrário da Odebrecht, que já era grande, mas segundo o próprio pai do Marcelo, o Emílio, eles sempre trabalharam em associação com o Estado. A corrupção não foi inventada pelo PT. O PT simplesmente, o que ele fez foi criar um sistema de corrupção onde todo o sistema trabalha, vamos dizer assim, através de uma linha central. Corrupção sempre teve. Tem aqui e ali, você tem um funcionário corrupto, um outro ali, um chefe de gabinete e tal. Então você tem sempre alguns desvios. Agora, o PT ele criou o Estado, ele aparelhou o Estado, assim, o partido está dentro do Estado. Você coloca todos os militantes do partido dentro do Estado. Então, tudo está corrompido dentro do Estado.
É por isso que assim, as empresas decentes, as empresas que não são parceiras do governo, elas não conseguem dinheiro do BNDES. Em compensação, se você é parceiro do governo, se você é um empresário que você vai devolver uma parte do que você pegar, uma parte do que você lucrar em torno de propina, como propina para eles, vocês conseguem, assim, esses empresários conseguem todos os empréstimos do BNDES. Então, assim, é um sistema mais ou menos, parece um sistema de mãe para filho, mas na verdade não é de mãe para filho, porque é um sistema corrupto. Você tem a chave do banco, que é o BNDES, é um banco que trabalha com dinheiro público, que empresta dinheiro a juros subsidiados. E para quem que você vai emprestar esse dinheiro? Você vai emprestar esse dinheiro para os empresários que estão no seu esquema, aqueles empresários que vão pegar esse dinheiro, vão pagar uma parte não vai pagar, vai dar calote, e parte desse dinheiro vai voltar para o partido ou para você. Ou ambos, né? Para os políticos e para os partidos, em troca de propina. Então, assim, é uma simbiose, é uma relação simbiótica. Os empresários conseguem dinheiro fácil do governo, dinheiro que sai do bolso do povo, e em troca pagam a propina para os políticos que favoreceram esse empréstimo. É o que acontece no BNDES, é o que acontece em todas as estatais. É por isso que você não pode ter estatais. Um país como o Brasil, onde todos os partidos políticos que estão envolvidos, todos os que passaram e passam pelo poder, todos que estão na base desse governo e de todos os governos, todos eles funcionam nessa base. É tudo na base da corrupção, é tudo na base da troca de favor, da troca de dinheiro. Eu aprovo alguma coisa em troca de alguma coisa. É tudo assim. Então, num governo que você tem, num país que você tem partidos todos assim, essencialmente corruptos, da raiz até o topo, você não pode ter estatais. Quanto mais estatais você tiver, mais cabides de emprego você vai ter, mais gente você vai colocar nessas empresas para corromper, para roubar, para destruir. Então, primeiro ponto, a gente precisa acabar com as estatais. E segundo ponto é diminuir a influência do Estado. Segundo a Heritage Foundation, que é uma empresa que faz esse tipo de cálculo, o Brasil, as pessoas dizem que o Brasil é um país capitalista. O Brasil é o número 140 do ranking dos países com maior liberdade econômica. O que significa liberdade econômica? Significa liberdade de você empreender, de você criar negócios, de você gerar receita e movimentar a economia. Numa lista de 180 países, o Brasil é o número 140. Isso dá uma ideia de quanto o Estado intervém na economia, quanto o Estado exerce diretamente a sua influência na economia. Vocês vejam como a economia brasileira é frágil. A economia estava dando sinais de movimentação, sinais de que ela estava reaquecendo. Alguns empregos foram criados, parece que 60 mil novos empregos com carteira assinada e tal. Estava começando a movimentar a economia. Apareceu essa denúncia aí da delação do Joesley, desse furo tal da Globo. No dia seguinte, assim, apareceu a notícia da delação, a Bolsa de São Paulo, a Bovespa, caiu mais de 10%, tiveram que encerrar o pregão, porque quando dá a Bolsa despenca muito, eles encerram o pregão para evitar que cause maiores prejuízos. Isso não acontecia desde 2008, quando teve aquela quebra de bancos nos Estados Unidos. Desde 2008, 9 anos que não tinha uma queda de 10% na bolsa no mesmo dia. Em contrapartida, o dólar despencou, o dólar disparou, subiu 10%. Enquanto a bolsa caiu 10%, o dólar subiu 10%. Só pela notícia de que havia essa delação que envolveria o presidente da República. Então, para vocês terem uma ideia, como o Brasil é frágil, assim, qualquer notícia que envolva governo, que envolva políticos de alto escalão, o mercado econômico ele trava, ele regride. Ou seja, empresas e pessoas que estivessem interessadas em investir no Brasil não vão mais agora, vão segurar.
empresas brasileiras que estão aqui, que gostariam de investir, porque a economia está melhorando, investir para criar empregos, para criar mais, para aumentar suas empresas. Assim, tem que ter em mente o seguinte: quando a empresa investe, cria novas unidades, aumenta o seu parque fabril, aumenta o seu volume de negócios, ela tem que contratar pessoas. Então é isso que movimenta a economia. Agora, num caso desse, onde você fica com a política brecada, que ninguém sabe o que vai acontecer com o país, as empresas simplesmente, bom, eu não vou investir agora, eu vou guardar esse dinheiro. Então você não movimenta a economia, você não gera emprego. E a gente fica com a economia assim, travada, porque não resolve as questões políticas. Agora, quanto ao caso do Temer, se o Temer renunciar, assume o Rodrigo Maia. E ele tem um período aí, não sei se 30 dias ou 120 dias, acho que 30 dias, para convocar novas eleições. Essas eleições serão eleições indiretas, ou seja, quem vai votar para escolher um presidente tampão, que vai governar até 2018, quando a gente vai ter as eleições diretas, quem vai votar são deputados e senadores. São os caras que estão lá no Congresso. Esses mesmos caras, assim, que pelo menos 80, 85% já está envolvido nessa lista dessa lista das propinas. Quer dizer, quem vai votar é a banda podre. E são eles que vão eleger um presidente indiretamente que vai governar até 2018. E se o Temer sofreu impeachment, é a mesma coisa. Porque falta muito pouco, falta um ano e meio para acabar o mandato. Então, as eleições são indiretas. Para haver eleição direta, precisaria haver um projeto de emenda constitucional. Você precisa emendar a Constituição para poder. Ou seja, você precisa mudar a Constituição para poder antecipar as eleições de 2018 para agora. E para isso precisa de 2/3 do Congresso. Agora, o perigo de você ter essa emenda parlamentar, de você antecipar as eleições diretas, é o seguinte: quem que a gente vai ter como candidatos agora? Porque os candidatos não estão viabilizados. Falta um ano e meio para a eleição de 2018. Você não sabe quem são os candidatos. Os partidos ainda não estão preparados. Grande parte dos nomes que poderiam ser candidatos estão caindo na Lava Jato. São nomes que estão sendo destruídos. Então, não existe ainda nomes bons que possam ser lançados à presidência. E você corre um sério risco, porque a gente tem uma população extremamente idiotizada, extremamente bestializada por conta dessa doutrinação cultural que a gente teve. Você corre um sério risco de você eleger de novo um Lula, que seria a desgraça total do país, porque um Lula reeleito, assim, primeiro que ele entra em foro especial, ele deixa de ser atingido pela Lava Jato, porque ele não vai poder ser julgado pela primeira instância, ele passa a ser julgado pelo Supremo. Supremo, que é onde o PT tem 9 das 12 cadeiras. Em contrapartida, o Lula já ameaçou publicamente na imprensa que ele vai perseguir todo mundo que está acusando ele. Ou seja, assim, no momento que ele assumir, se ele assumir novamente a presidência, no momento que ele pisar no Palácio do Planalto, ele derruba a Lava Jato assim, no dia seguinte. E aí, assim, esquece o Brasil. Aí o Brasil é Venezuela. Você pode colocar, você risca onde está escrito Brasil e coloca Venezuela 2. Acabou, não tem mais o que fazer. Agora, se o povo for ignorante a ponto de cometer esse tipo de insanidade, realmente ele merece tomar exatamente onde vocês estão pensando. Só um minutinho. Por outro lado, se for uma eleição indireta, tudo isso que eu estou discutindo é caso o Temer realmente caia, tá? Porque se ele não cair, há grande chance de ele não cair também. Se ele continuar com maioria no Congresso, ele não cai. E como a fita não tinha a reportagem da Globo dizia que tinha, a fita não é tão comprometedora quanto a Globo dizia que era. Na verdade, o Temer pode responder por omissão.
por um comportamento passivo, por não ter dado ordem de prisão para o Joesley por conta da conversa e por não ter denunciado a conversa. Agora, ele ativamente ele não pediu nada pro Joesley. Então ele não corrompeu, ele não teve nenhuma atitude ativa naquele momento. Então o crime é muito mais brando do que a reportagem da Globo dizia. Então pode ser que o Temer não caia. O que eu estou dizendo aqui é caso ele caia. Então, no caso da eleição indireta, quem vai eleger é a Câmara, é o Congresso, aliás, Congresso Nacional, Câmara e Senado. Vocês confiam numa eleição onde votam esses deputados e esses senadores que nós temos aí? Quem que pode ser eleito? Pode ser eleito Lula também. Porque se o Temer cair antes do Lula ser julgado, porque a previsão é que o Lula seja julgado pelo caso do Triplex, que ele prestou depoimento semana passada, a expectativa é que ele seja julgado entre junho e julho. E se ele for julgado, a probabilidade de ele ser condenado é muito grande. Acho que praticamente nem ele acredita que vá ser inocentado, ele deve ser culpado. Então, a partir daí ele passa a ser culpado. Então, se bem que precisa de uma decisão da segunda instância, mas o tribunal de segunda instância, que no caso deveria ratificar a sentença do Moro, é o Tribunal de Porto Alegre, se não me engano, e é um tribunal rápido. Então, caso o Lula seja condenado em segunda instância, ele fica inelegível. Então, ele não pode ser candidato nem para eleição direta, nem para eleição indireta. Então, esse caso haja essa derrubada do Temer e tenha que haver eleição indireta, se o Lula ainda não tivesse sido condenado, ele pode participar dessa eleição indireta. Pode participar o Lula, pode participar qualquer político que não tenha sido condenado em segunda instância. Pode ter o Renan Calheiros, pode ter o Sarney, pode ter o Collor, pode ter o Eunício, que está lá, presidente do Senado. Pode ser qualquer lixo desses aí, qualquer um que você quiser. Pode ser eleito presidente. Porque aí é uma articulação, eleição indireta é uma articulação do Congresso. Eles vão colocar quem eles quiserem ali. Essa é a desgraça. Então, nós temos más perspectivas para o nosso futuro. Mas o que a gente pode fazer, né? Intervenção militar, como eu já disse, é um risco muito grande. Além dos militares já declararem que não vão interferir, você não sabe qual é a cabeça desses militares que estão nos postos de comando. Você pode acabar pedindo ajuda você pode acabar chamando ajuda para te socorrer e pode ser que essa ajuda seja a aliada do inimigo. É mais ou menos aquela brincadeira de você está sendo assaltado na tua casa, você começa a gritar, se você chama o seu vizinho e de repente o seu vizinho chega, mas o seu vizinho foi o cara que deu a deixa pro ladrão entrar na sua casa, né? Então, você acha que chamou o seu vizinho para ele te ajudar e na verdade o vizinho vai ajudar o ladrão. Então, precisa tomar muito cuidado com os militares de hoje. Eu estou falando, obviamente, dos militares que estão no topo, né? Que estão na liderança, que seriam os que poderiam fazer esse tipo de manobra. Então, chamar os militares não é uma boa ideia. Então, assim, a gente fica meio amarrado porque o que acontece? Nós, cidadãos de bem, não temos militância política, nós não temos dinheiro. A esquerda tem dinheiro. MTST e MST foram financiadas desde a época do governo Fernando Henrique. Recebem dinheiro do Estado todo ano. Então eles têm muito dinheiro para mobilização. Isso sem contar que eles não trabalham. E as centrais sindicais, elas recebem dinheiro aquele imposto obrigatório, que rende bilhões por ano para elas. Então eles têm dinheiro para pagar a militante para ir para a rua. Tanto é que aconteceu esse negócio com o Temer, a rua já está lotada desses caras. Dia de semana, não tem problema para eles, porque eles não trabalham. Eles não trabalham, eles vivem de mamar dinheiro público, então eles não trabalham. Para eles é muito simples. Agora, para a gente, o que a gente teria que fazer? A gente teria que ir para Brasília e protestar na frente desse Congresso e arrancar esses caras todos de lá. Fazer com que todos renunciem, todos vão embora para casa. Só que
Assim, nós temos nossos compromissos. O povo brasileiro não tem dinheiro para ir para Brasília, para ir para Brasília, milhões de pessoas indo para Brasília para fazer o protesto. Não tem dinheiro para isso. Eles têm dinheiro, a esquerda tem muito dinheiro para financiar gente desocupada e gente vagabunda para fazer esse tipo de coisa. E nós não temos esse financiamento. Então, como é que você consegue resolver esse problema sem a pressão popular direto em loco? Assim, é através de vídeos no YouTube, através de redes sociais, de pressão através de Twitter, de Facebook, de pressionar esses políticos do jeito que a gente pode, virtualmente, porque pessoalmente a gente não tem condições para isso. Então, infelizmente, é o que dá para a gente fazer. E, assim, mais importante de tudo, na próxima eleição, que seja em 2018 ou que seja antecipada as eleições diretas, não fazer a mesma cagada que a gente já fez nas outras eleições, limpar esse Congresso, assim, trocar nomes, trocar partidos, para de PT, PSDB, PMDB, PP, outros partidos, partidos novos que estão surgindo aí. Tem que trocar, você tem que ter caras novas. Se você não tiver essa renovação, não vai adiantar. E não adianta esse povo, Bolsonaro 2018, Bolsonaro 2018. Já fiz vídeo sobre isso. Primeiro, Bolsonaro não tem dinheiro. Segundo, provavelmente o partido dele não vai dar a legenda para ele ser candidato a presidente. Por que, que não vai dar a legenda? Porque está acontecendo no Congresso, de novo, uma discussão sobre aquele esquema de cláusula de barreira. Ou seja, se os partidos para continuarem existindo, eles precisam ter pelo menos 2% de votação em 14 estados, pelo menos. Então, se ele não atingir essa votação, o partido é extinto. Então, por que vocês acham que o partido do Bolsonaro vai dar, PSC, né, se eu não me engano, vai pegar todo o dinheiro que ele tem de fundo partidário para pôr em cima de uma campanha eleitoral presidencial do Bolsonaro, ao invés de colocar esse dinheiro repartido entre vários estados para conseguir atingir esse quociente eleitoral para não ser extinto. Não, ele não vai pegar esse dinheiro e jogar na campanha do Bolsonaro. Ele não vai fazer isso. Porque não há nenhuma garantia que o Bolsonaro vai ganhar. Então ele provavelmente não vai ter a legenda nesse partido. Vocês entenderam? Porque assim, o partido, por que as pessoas criam partidos, basicamente? Do que vivem esses partidos nanicos? É bom, eles vivem de vender legenda, né? Em época eleitoral vende horário gratuito, finge que está fazendo propaganda própria, mas na verdade usa para criticar, para bater em alguns candidatos e para receber dinheiro do fundo partidário. Porque todo ano eles recebem dinheiro do fundo partidário. E são milhões. É para isso que eles existem. Então eles não querem ser extintos. Então, para o partido, para o PSC, é muito mais interessante pegar os milhões do fundo partidário que ele tem direito e distribuir isso por estados para garantir que ele tenha uma eleição de vários deputados em 14 estados, que ele atinja os 2% para que ele continue existindo, ao invés de ele pegar esse dinheiro todo e concentrar na campanha do Bolsonaro. Então, se o partido não der, pode até dar a legenda, mas não vai dar o dinheiro para fazer a campanha. E aí, como é que faz? Você não pode ter financiamento privado, está proibido. O financiamento público vai para o partido destina esse dinheiro para os deputados para não ser extinto com a cláusula de barreira, ele fica sem dinheiro. Como é que você faz campanha num país como o Brasil, que é um país continental com 200 milhões de pessoas sem dinheiro? De onde que ele vai tirar dinheiro para pegar jatinho daqui para ir para Rondônia, de Rondônia para ir para o Acre, do Acre para ir para Porto Alegre? Como é que ele vai tirar dinheiro? Não tem de onde tirar dinheiro. Então, aí já está o primeiro problema. O segundo problema, que base de apoio ele vai ter no Congresso? Nenhuma. Porque você não vai ter, assim, de uma hora para outra, em 4 anos, o povo vai, assim, acendeu a luz na cabeça do povo e eles vão limpar esse Congresso e vão colocar lá 500 e poucas pessoas na Câmara e 81 no Senado, pessoas de índole ilibada, pessoas decentes e honestas. Você acredita mesmo que o povo vai fazer isso em 2018? Não vai. E se ele não tiver maioria, ele não governa. E se ele não governar, o país para. E vai dar 3, 4, 5 meses, vão criar um impeachment e vão tirar o cara de lá.
Então, sabe, ficar nessa, Bolsonaro 2018, Bolsonaro 2018, Bolsonaro, né, sabe, coisa infantil, coisa idiota, sabe, coisa de criança que acha que, assim, é o Messias, a gente põe o cara lá, é o Messias, e coloca o cara lá, pronto, resolveu todos os seus problemas, ele é o Deus, que ele vai fazer assim, pronto, todos os corruptos estão na cadeia, acabou a fome, acabou a miséria, acabou, assim, todo mundo vai ter emprego, coisa de gente idiota, sabe? Assim, então não adianta você não ser de esquerda, não adianta você ser de direita e ser um imbecil. Não ajuda nada. Assim, se você vai votar nele, ótimo que vai votar nele. É melhor votar nele do que votar na esquerda. Agora, achar que ficar repetindo bordão, botando frase todo dia, Bolsonaro me dizendo, você acha que você vai resolver algum problema no país? Você é muito idiota. Não é assim que vai resolver o problema. Então, nós estamos bem lascados. Essa aqui é a grande realidade. Infelizmente são más notícias, né? Mas a gente tem que falar a verdade. Não dá pra gente contar histórias bonitas e melosas para vocês. Tá bom? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, se vocês gostaram, o ok, o joinha, o dedinho para cima, o nome que quiserem dar. Esses vídeos que eu faço são todos vídeos públicos, tá? Se quiserem compartilhar no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, onde vocês quiserem, o vídeo é gravado e colocado na internet. Colocou na internet, ele é domínio público. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com o vídeo, tá bom? Lembrando que agora tem os dois canais de informação. Além do meu e-mail, também tem o Twitter, que os dois estão sempre na descrição do vídeo, tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.